what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a bit. Fala galerinha do canal, beleza? Hoje a nossa aula fala sobre perímetros de figuras planas. E aí então vamos começar aí com a definição. O que vem a ser perímetro? Perímetro é a medida do comprimento de um contorno, ou seja, é a soma de todas as medidas dos lados de uma figura, certo? Então, toda vez que falar em perímetro, para você calcular o perímetro, é você medir o contorno dessa figura. Se for um polígono, é somar todas as medidas dos lados, beleza? Vamos para um exemplo aí. Exemplo 1. Observe o campo de futebol abaixo. Sabendo que seu perímetro é o seu contorno que está de vermelho e que os lados opostos são congruentes, mesma medida, calcule-o. E aí nós temos o campo de futebol. Nesse campo de futebol nós temos um comprimento aí de 100 metros e uma largura de 70. E aí pede para a gente calcular o perímetro. Ora, pelas informações a gente sabe que os lados opostos são iguais. Então, se em cima mede 100 metros, embaixo também mede 100 metros. Se na esquerda mede 70 metros, a direita também mede 70. E aí, pela definição, para calcular o perímetro, é somar a medida de todos os lados. Então, perímetro, ou 2P, como é representado, é igual a 100 mais 100 mais 70 mais 70, a soma dos quatro lados. E aí agora é só somar 100 mais 100, 200, 200 mais 70, 270, 270 mais 70, 340 metros. Então esse seria o valor do perímetro desse campo de futebol. Tranquilo? Qualquer dúvida, fale com a gente aí no nosso grupo do WhatsApp ou aí nos comentários. Vamos para um próximo exemplo. O exemplo 2 pede para calcular o perímetro da seguinte figura. Observe agora que essa figura ela não tem uma forma conhecida, não é um retângulo, um quadrado, é um polígono qualquer que tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, se eu não me engano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, isso. E esses lados eles têm medidas diferentes. Isso vai importar em alguma coisa? Não. A definição de perímetro é a soma de todos os lados, das medidas de todos os lados. Então, perímetro vai ser... O importante aqui é você escolher um lado por onde começar e o sentido por onde sair girando na figura. Por exemplo, eu comecei aqui do 8 e vou girar da direita para a esquerda para não correr o risco de confundir. Então, eu vou pegar 8, mais 3, mais 1, mais 2, mais 7, mais 2 novamente, mais 3 e mais 10. E isso dá um total aí de 36 centímetros. Então, o perímetro dessa figura é igual a 36 centímetros. Show de bola? Vamos para o próximo. O terceiro exemplo, ele diz o seguinte: calcule o perímetro do polígono regular abaixo, onde ele explica aí que polígono regular é figura com todos os lados com a mesma medida. Então, toda a figura que possui todos os lados com a mesma medida é chamado aí de polígono regular, certo? É uma definição mais simples para vocês entenderem aí, vocês vão ver isso aí mais à frente. Então nós temos aqui esse polígono que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados e todos os 7 lados são iguais a 8 centímetros. Então como é que calcula o perímetro? Aqui, quando a figura for polígono regular, vocês têm duas maneiras que podem resolver. A primeira maneira é a tradicional, como nós estávamos fazendo. Vou somar 8 mais 8 mais 8, 7 vezes. Isso dá um total aí de 56 centímetros. Ou, se você quiser ganhar tempo, ser mais prático, né? Temos ainda que, como cada lado mede 8 e são 7 lados iguais, eu vou só multiplicar 8 vezes 7, que dá um total aí de 56. Então, vocês têm aí duas maneiras de resolver esse tipo de questão. Isso quando o polígono for regular. Exemplo de número 4, já vai um pouco mais diferente, é um exemplo aí que cai numa malha que nós chamamos de malha quadriculada. Observe abaixo o formato da cruz que Fábio desenhou em uma malha quadriculada. O lado de cada quadradinho dessa malha equivale a 3 centímetros. Qual é a medida do perímetro da cruz que Fábio desenhou? Então, a nossa figura não é a malha, é essa cruz aqui. Ele quer saber o perímetro. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai contar quantos tracinhos formam
o contorno dessa figura. Eu vou contar cada tracinho desse aqui, dos quadradinhos, ó, que eu já fiz essa contagem, deu um total de 40. É muito parecido com o polígono regular, como todos os lados eles são iguais, então você vai pegar o total de lados, 40, e multiplicar pelo valor de um lado, que ele diz aí que é 3 centímetros. Então, 40 vezes 3 dá um total aí de 120 centímetros, e aí a alternativa correta seria letra C. Tranquilo? Cuidado para não confundir e contar os quadradinhos. Isso aí, na contagem dos quadradinhos, é a área. Nós estamos falando de perímetro, e perímetro nós já vimos que é o contorno da figura. Então, você tem que contar os lados. Tranquilo? Vamos aí para o nosso quinto e último exemplo. Também uma questão diferente das demais. Jorge queria fazer uma cerca em volta do jardim de sua chácara e levou o desenho do jardim com as medidas numa loja. Isso aqui é o desenho do jardim dele que ele levou lá. Quantos metros de cerca ele vai usar no mínimo para cercar seu jardim? Use π igual a 3,14. Esse símbolozinho aqui é o símbolo π, uma letra grega, certo? Professor, e por que esse π? Porque para calcular o perímetro de uma circunferência, nós devemos usar uma fórmula, que é essa aqui, ó, 2 vezes o π vezes o raio da circunferência, que é esse segmentozinho aqui de 4 centímetros. Segmento que vai do centro da circunferência, do círculo, até um lado qualquer, certo? Esse segmento é chamado de raio, que é representado pelo R. Então, sempre que eu quiser calcular o perímetro de uma circunferência, eu vou usar essa fórmula, 2 vezes o π vezes o raio. O π, ele é um número irracional. Ele tem infinitas casas decimais. Esse 3,14, esse 14, é apenas uma aproximação para esse valor. É um valor que é mais utilizado, certo? Então, vamos substituir aí, né? 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o raio, que ele já deu lá na questão, que é 4. Aí você vai multiplicar aí por partes, ó. 2 vezes 3,14, 6,28, que multiplicado por 4 vai dar total de 25,12. Alternativa correta, letra C. Com isso, a gente finaliza aqui a aula de hoje, muito básico, bem trivial, falando sobre o perímetro. E até a próxima, certo? E aí não esqueça aí de quem não segue ainda nosso canal, que siga os Segredos da Matemática, tem tanto no Instagram quanto no YouTube. O importante é vocês dar aquela curtida, comentem aí, tanto no YouTube quanto no Instagram. Salve as postagens e o mais importante, compartilha com geral, que é isso que vai nosso canal crescer. Valeu, galerinha, tamo junto, é nóis, fui! What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a